Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a grandeza variação, que não é exatamente uma grandeza apenas da física, né? É um conceito matemático usado em diversas áreas. A variação ela é representada pela letra delta, que é um triângulo, né? Mas o correto, o nome dessa letra é delta. A variação, ela indica a mudança de uma grandeza física, seja ela qual for. Você pode calcular a variação do que você quiser. Por exemplo, ela vai me contar o aumento ou a diminuição dessa grandeza. Para calcular a variação, seja do que for, a gente faz sempre o valor final menos o valor inicial. Aí, se essa variação der positiva, quer dizer que a grandeza aumentou. Já se essa variação der negativa, quer dizer que a grandeza diminuiu. Então não se esqueça, qualquer variação, valor final menos valor inicial. Alguns exemplos, assista até o final, porque eu sei que vocês têm dúvida, tá? E então eu já vou, a partir dos exemplos, mostrar as dúvidas. Então, um exemplo simples inicialmente. Imagina que eu tenho um carro e esse carro encontra-se a uma velocidade inicial. Aí guarde isso não é um padrão internacional, não é obrigatório, mas geralmente o valor inicial coloca um zero. Então a gente fala V0, quer dizer, velocidade inicial. Imagina que eu tenho um carro com a velocidade inicial de 80 quilômetros por hora. É um exemplo, então você está viajando lá 80 quilômetros por hora. Aí você pisa no acelerador e aumenta a velocidade do carro. Aí seu carro vai para uma velocidade final de 100 quilômetros por hora. Então essa forma que eu estou escrevendo não é, repito, padrão internacional, não é obrigatório, mas é muito usado. Geralmente o valor inicial vem com zero, V0, e o valor final vem sem nada. Então, qual foi a variação da velocidade? Para calcular a variação da velocidade, a gente faz final menos inicial, sempre. Então, vamos fazer variação da velocidade 100 menos 80. Então, a variação da velocidade vai ser de mais 20 quilômetros por hora. Então, o que quer dizer o mais 20 quilômetros por hora? Quer dizer que de 80 para 100, a velocidade aumentou 20 quilômetros por hora. Imagine agora outro exemplo. O carro encontra-se a 140 quilômetros por hora de velocidade. E aí você pisa no freio e a velocidade passa para 110 quilômetros por hora. Então aqui você tem a variação da velocidade. Para calcular a variação da velocidade, você faz final menos inicial, o último valor menos o primeiro. Então nesse caso, ó, a variação da velocidade vai ficar 110 menos 140. Ou seja, a variação da velocidade vai ser de menos, reparou que a própria conta dá o menos, ó, 30 quilômetros por hora. Então, o que quer dizer variação de menos 30 quilômetros por hora? Quer dizer que do valor inicial para o valor final, a gente teve uma diminuição, por isso do menos, de 30 quilômetros por hora. Então a variação de qualquer grandeza, tá? A gente pode fazer isso para qualquer grandeza, vai indicar sempre a mudança naquela grandeza. Nesse caso, se ela for positiva, o quanto aumenta, e se for negativa, o quanto diminui. Outro exemplo, imagina que eu tenho uma temperatura inicial de, vou colocar menos 5 graus Celsius. Então, se você está numa temperatura de menos 5 graus Celsius, e aí amanhece o sol, né, o dia esquenta e vai para 3 graus Celsius. Então, nesse caso, você teve um aumento de temperatura, né, de menos 5 para 3. Se você calcular a variação da temperatura, ó, vai ficar a variação da temperatura final menos inicial. Então vai ficar a variação da temperatura final 3 menos, esse menos é da própria variação, ó, menos 5, que é inicial.
Então, se um dos valores for negativo, você tem que usar o negativo, seja, né, no lugar do final do inicial. Então, um menos aqui é do menos 5, que é a temperatura inicial, e o outro menos é da própria variação. Então, aqui nós teremos uma variação de temperatura de 3 menos vezes menos mais 5. Então, uma variação de temperatura de mais 8 graus Celsius. Né, a própria conta já dá, o positivo e negativo. Então quer dizer que de menos 5 para mais 3, a gente teve um aumento de 8 graus Celsius nessa temperatura. Outro exemplo, imagina que a gente tem uma temperatura inicial de menos 1 graus Celsius. Aí eu coloco num freezer, tal, aumento lá a potência do freezer, a temperatura vai para menos 6 graus Celsius. Então, de menos 1 para menos 6 diminuiu. Qual foi a variação de temperatura? A variação de temperatura, final menos inicial. Então, teremos a variação de temperatura menos 6, que é o valor final, menos da variação, né? Final menos inicial, menos 1, que é o valor inicial. Então, final menos 6, você usa o menos 6. Aí o menos da própria variação, né? E menos 1, inicial menos 1. Então, se algum valor for negativo, você usa, tá? Então, aqui a gente passa a ter uma variação de temperatura de menos 6 mais 1. Então a variação de temperatura vai ser de menos 5 graus Celsius. Isso quer dizer, ó, que da temperatura inicial para a final, a gente teve uma diminuição menos, né? Menos na variação quer dizer que diminuiu 5 graus Celsius. Entenda que a gente pode calcular a variação de qualquer grandeza, e o conceito é sempre o mesmo. Outro detalhe, caso você já tenha aprendido as operações vetoriais, né, se você já aprendeu a somar, subtrair vetor, em alguns estudos da física, é dado para a variação o tratamento vetorial. Então a gente vai escrever assim, ó, variação de uma grandeza qualquer, vetor, vai ser igual à grandeza final, vetor, menos a grandeza inicial, também vetor. Então, por exemplo, uma variação de uma grandeza x qualquer vetorial vai ser igual ao vetor x final menos o vetor x inicial. Então aí isso aqui a gente está dando um tratamento de vetor, né? Se você já aprendeu. Então, por exemplo, lá na parte de impulso, na parte de cinemática vetorial e não escalar, aí as variações são calculadas a partir dessa subtração, né, desses dois vetores. Então a gente vai ter algo assim, né? Imagina um vetor x qualquer, né? Mais menos um vetor x0 qualquer, então esse é o menos x0, dando o vetor ΔX. Então aí você, né, aí você tem que já ter aprendido o vetor para você estar entendendo o que eu estou falando. Mas durante o nosso curso de física, em algumas aulas, né, a variação é dado esse tratamento. Então aí você entende o que eu estou fazendo. Aí nesse caso, esse vetor ΔX vetor, tá? Né, a notação vetorial está aqui, né? Isso aqui seria a notação vetorial me contando que isso aqui são vetores. Ele não vai representar necessariamente o aumento ou a diminuição. Tanto que não existe vetor negativo, né? Com um módulo, né? Com a intensidade negativa. O vetor é sempre módulo. Aí ele representa literalmente a mudança nessa grandeza vetorial. Legal? Espero que você tenha curtido. Um abraço, bons estudos e até as próximas aulas.